Meio-dia, 50 minutos, gente. Ontem, após o Botafogo perder o título para o Racing dentro de casa, o John Textor, como explicou o Wellington, jogou fora a medalha, jogou para um garoto lá a medalha e disse que não comemora a derrota, que isso é derrota, que ele não comemora, mas diz também que o primeiro semestre no futebol do Brasil não vale nada. Lembrando que o Botafogo está fora da semifinal do Campeonato Carioca, né? Quem passou foi o Volta Redonda. O Botafogo não vai disputar a semifinal do Carioca. Botafogo perdeu Recopa, Supercopa. Não joga nem a Taça Rio, que ele foi o 9º colocado no Campeonato Carioca. Mas segundo o Textor não vale nada. E aí, de fato, nós, pela nossa cultura, que supervalorizamos o estadual, ou está certo, John Textor, primeiro semestre não vale nada, Simões? Ô Thiago, olha só, em relação ao estadual, eu acho que existem até opiniões que são parecidas com a do John Textor, né? Embora você não ganhar estadual, gere uma crise tremenda. A gente tá vendo aqui o que o Cruzeiro tá passando em Belo Horizonte por ter ficado fora da final, né? Por ter sido eliminado pelo América. Mas eu acho que a questão toda aí é que ele, de certa forma, até desrespeita um pouco o torcedor, porque o Botafogo jogou uma Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que é o maior rival do Botafogo, e perdeu. E o Botafogo jogou a final da Recopa Sul-Americana, que eu acho que vale muito, tá? E perdeu pro Racing da Argentina e perdeu os 3 jogos bem perdidos, né? Tomou um 3-1 do Flamengo, era pra ser mais, e o Racing a mesma coisa. Ô Edu Panzi, eu vou te falar que eu até chego a tender a concordar com o Textor, mas aí você pega clássicos, né? Os estaduais aqui, os nossos, por exemplo. Pô, a alegria que a torcida do América ficou de eliminar o Cruzeiro, né? Daí a pouco vai ter, teve Atlético Cruzeiro, toda polêmica, é da nossa cultura, né, cara? É exatamente isso, Thiago, é porque o Textor não conhece, não vive a nossa cultura, ele não é daqui. O primeiro semestre ele pode não valer nada em termos de grandes conquistas, e realmente não vale. Aí a imagem no YouTube, ó, pra você do... É o menino, né, rapaz? O garotinho ficou feliz. Pegou a medalha de vice-campeão oficial. Você quer um exemplo ele daqui? vai levar essa medalha pro resto da vida. Quer um exemplo daqui, do primeiro semestre? Em 22, o técnico do Atlético ganhou o Mineiro, a Supercopa, e foi mandado embora. E ganhou a Supercopa do Flamengo. Do Flamengo. E foi mandado embora, o turco. Então, sinceramente, as grandes conquistas, elas são definidas no segundo semestre. Mas para você ganhar essas grandes conquistas do brasileiro, por exemplo, elas começam no primeiro. Vai mal o primeiro semestre inteiro pra você ver se você ganha. E se o Botafogo perdeu a Supercopa pro Flamengo e a Recopa pro Racing, é responsabilidade do gestor, que até hoje, ou até ontem, não havia definido por um técnico. O time é bom, o elenco é muito forte, mas escapou não tinha técnico. de uma goleada ontem, né? Mas sonora. O Racing engoliu o Botafogo no Newton Santos. Mas assim, errado, ele não tá não, porque nós não valorizamos as conquistas do primeiro semestre. Quem ganha estadual não fez mais que obrigação. Quem perde estadual tá em crise. É mais ou menos isso que acontece no futebol brasileiro. E ficar sem treinador por tanto tempo é porque acho que ele não vive tanto aqui o dia a dia, e o Botafogo tem crédito, né? Se fosse num outro momento, ele tava frito, né? Ficar esse tempão que ficou sem treinador. Não, ficou um tempão sem treinador. A justificativa é que estava escolhendo treinadores empregados, e quando contratou um que está desempregado já desde dezembro. E que estava morando no Rio de Janeiro, estava no quintal lá do Botafogo, né, Renato? Tanto? Então, é claro que ele tem responsabilidade nisso, mas ele vai tentar tirar a responsabilidade com frases de impacto como essa. O que é verdade, a leitura que eu faço, né, eu não sei se é a correta, mas é pelo menos a interpretação que eu tenho do que aconteceu com o Botafogo no ano passado, tá? É de que o investimento foi muito acima do que poderia ser, porque a cláusula da SAF do Botafogo tem a história lá de que se em 10 anos ele não ganhasse um grande título, tinha que devolver a R$1, né? Então, ele venceu mais do que um grande título, venceu 2, né? Mas com um nível de contratação desproporcional para o que é a arrecadação do Botafogo. E aí, com aquela história dele ter o Lyon, dele ter time na Inglaterra, aí ele vai poder fazer esses arranjos, né? Ao ponto do Luiz Henrique ter sido comprado pelo Lyon por 0, né? Que os clubes da França arrumaram uma confusão danada lá, porque o Lyon tava punido, né? Tinha que pagar 100 milhões de euros por causa de negócio de janela, de investimento de fair play. Então, quer dizer, e aí esse ano ele teve que dar uma recuada, embora o Botafogo ainda tenha um bom time,
mas teve que dar uma recuada no projeto, porque gastou não é mais do que podia ano passado, não é muito mais do que podia. E isso não é SAF. Isso não é administração, isso não é SAF. Embora o torcedor ache que é, porque no final do ano passado a coisa mais comum que tinha no chat aí era gente dando o Textor como exemplo de gestor de clube de futebol.